Só temos terça, só temos quarta, e aí começa um novo ano. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu não mereço sequer, meu Deus, pronunciar o teu nome. E no entanto o Senhor nos deu essa condição de estar aqui. Vê se você pega essa canção. Ela é assim, ó. Agradeço a ti, Senhor Jesus, meu Rei e Redentor. Te amo, te adoro, te quero. Obrigado, Senhor, por tudo de bom. Obrigado, hoje sou feliz. Obrigado, Senhor, por tudo. Essa é minha gratidão, minha gratidão, minha gratidão. Essa é minha gratidão. Essa é minha gratidão. Obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelos momentos difíceis, momentos bons. Muito obrigado por tudo. Te louvamos, te bendizemos, pois tu és digno de honra e glória e louvor e adoração. Para Jesus, bem bonito. Amém. Que bom. Meus amigos, que bom. Essa foi a segunda... Pode sentar-se, por favor. Essa foi a segunda canção que eu fiz. Tem mais de 40 anos. Porque quando eu tive esse prazer, essa alegria de estar na presença de Deus, então eu sentei, eu digo, eu vou fazer uma canção para ficar marcado. Primeira vez que eu senti a presença de Deus. Então tem mais de 40 anos, e quando chega assim, final de ano, apesar das lutas, das dificuldades, então eu quero sempre ser grato ao Senhor por estar vivo, por estar aqui. Quero dar uma boa noite a vocês que estão aqui, boa noite vocês que estão em casa, que eu não dei o meu boa noite ainda, foi o Alex que fez a abertura aqui do culto. E uma boa noite para todos vocês. Vamos fazer com que essa noite seja uma noite realmente abençoada. Esses momentos. Muito bem, graças a Deus. Nós vamos... Fecha aqui a porta, por favor. Nós vamos, então, realizar a oração. Uma boa noite para todos vocês. Nós estamos na noite de segunda-feira e nós vamos realizar a oração nesse momento. A oração da noite de segunda. E depois eu vou soltar a continuidade aí dessa palavra, dessa pregação. Vai vir uma pregação lá em Jeremias, capítulo 23. Muito legal essa leitura. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Estamos falando dos pastores, dos falsos pastores. Eu tinha muito para falar naquele momento do culto, mas não adianta querer falar tudo, né? Não adianta querer falar tudo, que aí cansa a mente das pessoas. E é por isso que nós, aos poucos, vamos estar falando sobre esse assunto, que é muito importante. Todos os dias nós temos aqui a oração da noite. Para vocês que são novatos aqui no canal, se inscrevam no canal e clica o sininho para receber as notificações. Mistério de oração, mistério tempo de oração, oração da noite. Tem aqui o meu número de telefone, para você que quiser entrar em contato conosco. Nós temos também aqui o endereço da nossa sede, Rua José Benedito 375, Santa Efigênia, Itabirito. E essas informações que a gente coloca também aqui, tem QR Code, chave do Pix, seja mantenedor do Ministério Tempo de Oração, as capas dos meus livros,
E temos aqui mais informações, tá? Eu quero então realizar a oração por todos vocês que receberam esse link, que receberam essa transmissão. Tanto vocês que estão agora, nesse momento em que estamos no ar, como vocês que estão em outro momento. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Um momento de oração e depois a gente solta aqui a reunião para todos vocês. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu venho aqui nesta noite de segunda-feira abençoar todos os amigos que oram comigo, pessoas que não deixam de orar, sempre estão orando comigo. Pessoas que não é que elas estão me seguindo porque a gente tem que seguir Jesus, mas pessoas que têm ministério de oração, têm um ministério de oração e oram comigo em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu quero entregar a minha vida e a vida da minha família. Faça isso também aqui agora, você. Talvez você não está agora comigo nesse exato momento, mas você está orando comigo. Entregue sua vida, entregue sua família na mão de Deus, entregue o seu futuro, entregue os teus caminhos nas mãos de Deus. Toma, meu Deus, nas tuas mãos nosso futuro. Abençoe esse ano de 2026 que está começando, quinta-feira agora é o primeiro dia, Pai. Abençoe essa virada, meu Deus. Nós vamos estar aqui reunidos nesse dia, nessa virada, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, de tal forma que nós venhamos entrar o ano de 2026 na sua presença, assim como nós entramos o ano 2025. No ano 2025, quando saía do ano 2024, nós estávamos numa vigília como essa que nós vamos fazer, um momento de descontração, um momento de estarmos reunidos. E eu quero te pedir, ó Pai, se faz presente aqui, meu Pai, nesta virada de ano. Nas tuas mãos eu quero entregar a minha alma, a minha vida, meu coração, a minha família, meus irmãos, meus amigos, primos, sobrinhos, tios, cada um com sua casa, sua família. Eu falo isso todo dia, Pai. Se eu fizer 10 orações no dia, todo dia eu estou orando pelos meus. E o mais importante é que eles venham ter um encontro com a graça, venham ter um encontro com o Senhor Jesus, venham ser alcançados pela sua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro por essa pessoa que está aqui comigo agora, Pai. Esteja ela doente, cansada, esteja ela perturbada, nervosa, esteja ela sofrendo, esteja ela alegre, feliz. Em qualquer situação, eu oro, Pai. Mas principalmente os que estão internados, que estão doentes, que estão enfermos, Pai. Tome nas tuas mãos, os abençoe, curando, livrando, libertando. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Te louvo, te bendizo e te glorifico. Muito obrigado por tudo. Nas tuas mãos eu entrego cada um que está aqui comigo agora. Todos que estão inscritos nesse canal, eu entrego nas tuas mãos. Amém? Amém. E graças a Deus, meus irmãos, meus amigos, eu quero aproveitar e fazer um convite para vocês estarem conosco nesta vigília, nesta virada de ano, nesta quarta-feira, a partir das 22 horas. A partir das 21 horas, nós já vamos estar organizando. Quero convidar os membros aqui para poder me ajudar a organizar e vamos estar juntos, se preparando
para a virada, em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Rua José Benedito 375, Santa Efigênia, em Itabirito, em frente ao restaurante Paraquí. Vou soltar aqui, vou desligar meu microfone e ligar o microfone aqui do culto da pregação. Tá bom? Momentos que nós estamos aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 23, que eu vou trazer esse assunto para todos vocês sobre os profetas, pessoal. Os profetas. O que é um profeta? Um profeta é um porta-voz de Deus. O presidente não tem o seu porta-voz? Assim também esse rei dos reis, o Senhor Jesus, ele tem também, Deus, ele tem também o seu profeta, o seu porta-voz. E aí, o que acontece? Eu vou ler aqui para vocês. Eu gostaria muito, eu não sei se é da vontade de Deus, eu ler o capítulo todo, é porque ele é muito grande o capítulo. Jeremias 23. Jeremias 23. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós lermos aqui, você vai entender o que o Senhor está falando conosco. Porque isso aconteceu. Acho que tem que baixar o volume aí, né? Ou é aqui? É aí. Mas não está atrapalhando não, né? O volume. Tá não, né? O volume do retorno é aqui. 23. Jeremias 23. Principalmente nós que estamos no final dos tempos, pessoal. Então, vamos ler, para a gente ganhar o tempo na leitura. Então, Jeremias, nós estamos falando de há cerca de 600 anos antes de Cristo. Ler Jeremias é você voltar lá antes de Cristo, há cerca de 600 anos. Quando Deus usa Jeremias para falar com Israel, com os judeus, ele diz assim, ó, com os sumos sacerdotes: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu povo, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas, pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aí aqui ele fala essa palavra contra esses pastores, e aí ele vem trazendo aqui, falando sobre o renovo de Davi, que é Cristo, do versículo 5 até o versículo 8, está se tratando de Cristo. Olha aqui: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, a partir da raiz, da geração, da genealogia de Davi, um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor justiça nossa. Portanto, eis
que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, habitarão na sua terra. Muito bem, aqui nesse trecho aqui, do versículo 5 e do versículo 8, tratando-se de Cristo. Mas do versículo 1 até o versículo 4, está se tratando daqueles pastores, daquela época, antes de Cristo, daqueles sacerdotes, de que levaram o povo a fazer o que era mal perante o Senhor. Porque nesse período, nós estamos falando antes de Cristo, o rei, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os profetas, a responsabilidade desses homens, dessas autoridades eclesiásticas e as autoridades monárquicas, era a responsabilidade de conduzir esse povo para adorar a Deus, para estar em Jerusalém, que era o lugar da adoração, onde todos se reuniam para chegar em Jerusalém, ali ofereceu os sacrifícios, os animais seriam mortos. Mas o que esses homens eles estavam fazendo? Desviando o povo. Não estava pastoreando esse povo, cuidando desse povo, guiando, estava sendo um mau exemplo. Estava levando o povo à idolatria, a fazer o que era mal perante o Senhor. E aqui Deus ele está dizendo: vocês pastores, vocês sacerdotes, vocês que são responsáveis de conduzir o meu povo para a adoração, adorar o Deus vivo, e vocês estão desviando o povo do meu caminho, vocês vão prestar contas, vocês vão pagar por isso. Olha o peso da responsabilidade. E é aí onde ele vem no versículo 5 ao versículo 8 dizendo: eu vou levantar um pastor. E esse pastor, no caso agora, é Jesus Cristo. E todos aqueles que vêm em nome de Jesus, que esses vão verdadeiramente cuidar dessas ovelhas. E aí nós vamos ver do versículo 9 em diante, ele falando contra os falsos pastores. Essa leitura aqui pesa, pessoal. É pesada. Mas ela é pesada para quem é falso profeta. Eu estava lendo aqui um noticiário lá em Gana, de um tal de um Ebu Noah, que é um camarada que se passa por profeta, e ele começou a profetizar dizendo de que no dia 25 agora, Natal, e havia uma enxurrada, enchentes no país de Gana, e por isso ele já tinha feito 8 navios, 8 arcas, parecida com o modelo da Arca de Noé. E aí chegou o dia 25 e não teve nenhuma gota d'água. Não se cumpriu. Olha os falsos profetas. E ele fez várias arrecadações. Pegaram ele, foi fragado ele com um Mercedes-Benz mais caro que existe no país, e aí pegaram ele, prenderam ele e cobraram dele, porque muita gente vendeu tudo, muita gente desfez de sua vida por causa dessas profecias, e na lei do país veio cobrando dele, e ele disse que fez as contas erradas, que não ia ser no dia 25. Olha o falso profeta. Pessoal, esse período que nós estamos falando aqui de Jeremias, era um período também que tinha muito falso profeta. Pessoas que ficavam bajulando o rei Nabucodonosor. Pessoas que ficavam bajulando o imperador. E tinha muito falso profeta. E Deus, ele veio com essa palavra de Jeremias justamente para esses profetas. E servindo também para os futuros profetas. E aí ele faz uma pausa falando de Cristo, que é o pastor verdadeiro que dá a vida pelas ovelhas, Cristo Jesus. E aí nós vamos na leitura o que ele fala contra os pastores. Quando Jesus Cristo ele vem, há 2000 anos atrás,
Jesus Cristo também estava num tempo, num período em que existia muito falso profeta. Inclusive dentro do templo, dentro da igreja, dentro do templo, que era o lugar sagrado, aonde tinha o sumo sacerdote e aonde tinha os sacerdotes. Na época, como o sumo sacerdote, olha que coisa nojenta, como os sacerdotes vivem dos dízimos e das ofertas, então eles apregoavam os dízimos e ficavam falando de dízimo para o povo ser fiel nos seus dízimos e trazer os seus dízimos. Por quê? Porque o sacerdote vivia dos dízimos. Eles não trabalhavam. Todo mundo trabalhava, mas para eles viverem dos... E o que acontecia? Para ser um sacerdote, tinha que fazer parte da tribo de Levi. E tinha muitos que não faziam parte da tribo de Levi e estava como sacerdote. Sabe aquele camarada que entrou com um padrinho pela janela? Não, eu vou te colocar como sumo sacerdote para você também receber as porções. O comércio que era. O momento quando era assim, essa época de Páscoa, que era a época das festas, que eles traziam os animais, e principalmente animais, o cordeiro, o filho da ovelha, que era o mais caro, de um ano, sem mácula, perfeito ali, e muitas pessoas se reuniam em Jerusalém, e eles ali cobravam um preço lá em cima desses animais, que era o animal oferecido para tirar o pecado da pessoa. E as pousadas em volta de Jerusalém, o preço ia lá para cima, porque nessa época das festas, que é a festa da Páscoa, a festa do pão asmo e a festa das primícias, que é a entrega dos dízimos. Imagina, todo o povo daquela redondeza, daquela região de Judá, lá de Nazaré, lá do deserto, e todo esse povo que se reunia em Jerusalém. Então, as pousadas, os hotéis, os lugares aonde era assim, ó, lotado, sabe? E ele jogava o preço lá em cima, e era um comércio. Foi por isso que o Senhor Jesus, ele chega chutando os cambistas, chutando o tono. Vocês estão fazendo da obra de Deus, da casa de Deus, comércio. Varraça de fibra, e saiu lá desfazendo, e ele fez justamente com essa ira, porque era isso que estava acontecendo, e toda época de festa era justamente aquilo que estava acontecendo. O povo com aquela gana, a ganância por dinheiro, aquela coisa de dinheiro, que isso que acontecia. Eu pergunto para vocês, está diferente dos dias de hoje? Está diferente dos dias de hoje, a ganância que está... Sabe, pastores que estão abrindo igrejas justamente para arrecadar. Gente, está tão nojento, está tão sujo nos dias de hoje, que eu aconselho vocês nem ouvirem isso para não contaminar o coração de vocês. E prestarem atenção, porque para você saber se o seu pastor, vocês estão assistindo, procure ver se o seu pastor ele é ganancioso. Ele leva o período todo da reunião falando em oferta de dízimo e tem um interesse danado no seu dízimo e fica brigando com os outros porque saiu da minha igreja o dizimista. Você tem visto isso? Então tenha todo cuidado. Tenha todo cuidado, porque os falsos profetas, normalmente, eles estão realmente se aproveitando da lã das ovelhas, se aproveitando do leite das ovelhas e não está nem aí com as ovelhas. Vê se ele cuida. Ele tem cuidado, ele tem ligado para você quando você está doente. Ele vai te visitar quando você está doente. Veja, porque se o seu pastor, ele não tem um cuidado com a sua vida, com a sua alma, você que faz coisas que não deveria fazer e ele não te corrige. Você que se afastou, fica meses e mais meses sem vir. E quando vai, como eu já vi muito isso, a primeira coisa que faz, vem cá, você não está sendo dizimista não? Quer dizer, está mais preocupado com o seu dízimo do que com a sua alma, com o seu bem-estar. Então nós estamos vivendo muito isso. Eu estava falando para uma pessoa que eu disse, olha, quando a pessoa, ela tem interesse, e o interesse dela é comercial, ela não vai abrir o seu trabalho numa cidadezinha pequena. Só que é o grande onde tem multidão.
Mas é porque você mora lá, sua família é de lá? Não, não. Mas por quê? Não, porque tem muita gente vai vir e tal. Vem cá, no fundo, você está com intenção, é de alma, tem certeza? Quantos que eu já falei isso? Quantos que vêm pegar minha orientação e eu falo isso, rapaz, não brinca com essas coisas não. Não brinca, porque a palavra do Senhor contra os falsos profetas, ela pesa. O outro falou, pastor Lira, por que o senhor não vai abrir num lugar maior e tal? Eu digo, não, vou abrir onde estão meus filhos e meus netos, minha família está lá pertinho, está ali comigo. Não estou correndo atrás disso, daquilo. E é por isso que, graças a Deus, Deus tem me abençoado, de que a minha vida, para mim me manter, não é através dos dízimos, das ofertas, do povo. Pelo contrário, Deus tem suprido. Então, isso é muito satisfatório, sabe aquele prazer de Paulo, que ele dizia bem assim, eu vivo do meu salário. Ele montava tendas, ele armava tendas. É como se fosse nos dias de hoje, ele fosse construtor de obra civil, construindo casas para revender. Então ele vivia disso, de construção. E não dependia, ele dizendo, nunca fui pesado a vocês. Nunca fui pesado. Sabe, porque ele vivia, não dependendo. Mas quando você vê um camarada de que ele está mais preocupado com isso, faz um áudio, é para isso. Faz uma pregação, é para isso. Desde quando eu estive aqui em Itabirito, em 2014, primeira vez, quando eu chegava, as pessoas, teve até na época lá que o obreiro dizia assim, pastor, o senhor não vai pedir oferta não? Aí eu falei, você não estava aqui no culto não, ou você saiu na hora? Aí ele, o senhor já pediu? Eu digo, já, nem vi. Porque se não prestar atenção, não vai ver, nem vai perceber. Porque a intenção não é isso. A intenção é a alma da pessoa, o cuidar da pessoa. É esse o papel do pastor. Cuidar das pessoas, guiar a pessoa pela palavra de Deus, pelo caminho de Deus. É assim que funciona. Eu não tenho preocupação pelo fato de ter muita gente viajou, outros que disseram, pastor, não vou poder estar aqui. Aqui nós temos pouquinha gente. Hoje eu fui congregar lá numa igreja, aqui, lá tinha pouquinha gente também. E mesmo assim eu olhei assim de um lado, olhei para o outro, e eu digo, o povo está viajando, o povo está na estrada. Mas as pessoas que não viajaram estão ali, olha. E é assim que acontece no final de ano. Nós que somos pastores, eu que já há mais de 40 anos pregando o evangelho, quando chega nessa época de festa, o povo, eu dizia para as pessoas assim, só venha pedir a bênção para poder dar tudo certo, sua ida, sua volta, antes de vocês viajarem, passem aqui que eu vou colocar a bênção sobre você, para você ir e voltar. E se você não puder vir, então me ligue que eu faça a oração. Quantas vezes eu fiz isso? Mas eu dou motivo de impulsionando, não, viaja sim, aproveita, visita a tua mãe, aqui nós estamos aqui por lado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, Sudeste, pessoas que precisam de ir lá no Nordeste, ver a mãe, ver o pai, dar um abraço. Poxa vida, eu empurro, se eu pudesse, eu até proporcionava, patrocinava para irem, porque isso é uma época boa de você dar um abraço no teu pai, na tua mãe, nos teus irmãos. Eu não vou não, nem já teve caso de pastor falar assim para a pessoa, não pessoal, não viaja não, vai me deixar aqui sozinho? Oxi, ô pastor, você vai ficar sozinho não, rapaz? Cria juízo, rapaz. Deixa as ovelhas desfrutar do melhor dessa vida, passear, desfrutar. É claro que a gente traz aquelas recomendações, cuidado com essas festas, cuidado da bebida, cuidado com o pecado, vigia, vai vigiando. Aonde você for, que seja o sal desse lugar, que seja o tempero desse lugar, temperando, dando bom exemplo. Vigia, todo cuidado, mas desfruta, vai na fé e volte com Deus. Quantas vezes proporcionei isso? Então, meus amigos, vamos ler agora do versículo 9 em diante. Pegue sua Bíblia e vamos continuar a leitura. Olha o que ele fala aqui contra os falsos profetas. Aí ele diz bem assim,
Quanto aos profetas, versículo 9, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adultério, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos no deserto se secam, pois sua carreira é má, quer dizer, sua caminhada é má, e a sua força não é reta, quer dizer, a sua justiça não é certa, não é justiça. Porque tanto o profeta como o sacerdote, está vendo? Profeta e sacerdote, estão contaminados. Até minha casa achei a sua maldade. Essa casa aqui é a obra dele, é a obra do Senhor, seja na denominação A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, não importa. Isso é a obra de Deus, dentro da obra de Deus, a casa dele. Contaminados, até minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios. Na escuridão, serão empurrados e cairão nele. Olha aí o lago de fogo e enxofre. Isso aqui está apontando justamente para a eternidade, para o juízo final. Aí diz, porque trarei sobre eles mal, no ano da sua visitação, diz o Senhor, nos profetas de Samaria. Então apontando lá para Samaria. Então se a gente trazer para os dias de hoje, são os profetas que estão nos dias de hoje, os contemporâneos, os que estão vivos nos dias de hoje, fazendo toda essa maldade. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo de Israel. Mas os profetas de Jerusalém, vejam uma coisa horrenda, em Jerusalém, cometem adultérios, e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-nos desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor diz, paz tereis. Quer dizer, uma pessoa que está desprezando a Deus, desobedecendo a Deus, e está dizendo, o Senhor vai te abençoar. Como que Deus vai abençoar uma pessoa que se está na rebeldia? Olha o que ele está dizendo aqui bem claro. Faz promessas, né, com as pessoas que são rebeldes. É isso que ele está querendo dizer. Porque quem esteve... Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, diz, não virá mal sobre vós. Como que não virá mal sobre vós, se está andando errado, se está em adultério, se está em pecado? Como que não vai vir o mal, gente? Se a pessoa está plantando o mal, como que ela vai colher o bem? Versículo 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias. E olha que nós estamos chegando aos últimos dias. Naquele tempo, quando ele falava, ainda não era nos últimos dias, porque é 600 anos antes de Cristo. Mas hoje, nós já estamos nos últimos dias. Entendereis isso claramente. Pessoal, deixa eu abrir os olhos de vocês para uma coisa que o Espírito Santo está me mostrando aqui. Para aquele povo que morreu lá antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, aqueles profetas e aqueles sacerdotes daquela época, quando eles morreram, então...
Acabou para eles. Eles não têm mais oportunidade do arrependimento. Acabou. No juízo final, todos eles vão estar lá para poder prestar contas. Agora, essa palavra e tudo isso está servindo e sendo para nós que estamos vivos. Tanto para os sacerdotes, como os principais líderes, os fundadores, os líderes aí de denominação, como para obreiros, como para presbítero, como para membro, como para qualquer um. Qualquer um que conheceu a palavra de Deus serve para nós. Eu lendo isso aqui me veio um temor do Senhor. Eu disse, Senhor, me perdoe, mas não me deixe cair. Leve minha vida se for para mim me tornar uma pessoa dessa. Versículo 21, né? Eu parei. Ele diz, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Ó, eu não mandei, foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizavam. São esses profetas que ficam assim, diz o Senhor, está dizendo para mim, que diz assim, e Deus não está dizendo nada. São eles, é coisa deles, enganando. Que é o que está tendo nos dias de hoje, na internet, nas igrejas, nas denominações. Você não vê até aqui, pessoas que, como vê o trabalho começando, e chegou e começou, pastor, e eu só fiquei assim, começaram a me falar, e aí, pastor, o que você acha? Não sei, vamos esperar. Vamos esperar. Filhotes de mercenários que começam a se aproximar. Mas quando eles veem a prudência, quando eles veem... Teve um que eu levei lá para 4 estações, vamos sentar aqui, vamos conversar? Aí comecei. Cadê os frutos? Por que isso? Ah, porque a gente poderia fazer uma coreografia no altar e não sei o quê. Ah, porque a gente poderia fazer assim as religiosidades e trazer... Lá vai ser a pregação do Evangelho. Puro. Sem coreografia, sem nada. O Espírito Santo que vai trabalhar. Pode até ter. Quando crescer, que tiver as crianças e as criancinhas, né? Para motivar as criancinhas, aí vai ter aquelas coreografias. Acho bonito isso no dia dos pais. A criança fazer uma apresentação para os pais. Dia das mães, as criancinhas vão lá. Pode até ter lá para o futuro. Minha esposa que gosta muito de trabalhar com crianças. Vai ter essas coisinhas para as crianças. Mas está lá o Alex, seu Lorival, todo vestido, fazendo uma coreografia e aquela... Olha, a Hortência. E o pastor Genival? Cada um tem sua fé, faça, respeito. Você vai ver aí na internet, muitas coreografias, muitas pessoas, respeito. Hoje eu fui na igreja da parede preta, fui naquela coisa preta, aquela coisa toda. Respeita, vamos respeitar todo mundo. Cada um com sua fé. Eu tirei a conclusão que denominação religiosa é igual pessoa. Cada um tem seu estilo, suas personalidades. E seja feliz. Mas quem estiver manipulando a palavra de Deus, comercializando a palavra de Deus, meus irmãos que estão aqui presentes e meus irmãos que estão em casa, eu não quero estar na pele deles. É por isso que nós temos que trabalhar a nossa consciência. Vocês não se preocupem do que os outros pensam de vocês, falam de vocês. Não se preocupe disso, deixa. Mas você se preocupe em olhar para um espelho sempre e olhar nos teus olhos. E você poder olhar nos teus olhos e dizer assim, aqui está um justo de Deus. Aqui está um servo de Deus. Tem suas falhas, tem seus pecados. Pecados vienais, que tem o pecado mortal e o pecado vienal. Pecado venal é um pecado de falha humana, de normal, um defeito, alguma coisa assim. Mas os mortais, não. E você acreditar em você. Você sabia que tem crente que não acredita nele? Por isso que ele fala, pastor, era por mim. Eu não acredito nem na sua oração. E eu vou dizer uma coisa para você, ó, se você está em pecado, se você está vacilando diante de Deus, e se você se converter dos seus maus caminhos, e você passar a fazer o que é reto diante de Deus, Ele te perdoa. E Ele vai estar dizendo para você o que Ele falou para aquela mulher hemorrágica. Vai e não faz mais.
Aí sim você volta a ter autoridade sobre o diabo. Porque essas pessoas que estão sendo conduzidas e levadas ao pecado, estão sendo conduzidas pelo próprio Satanás, para que essa pessoa peque, fique fraca, e ainda o infeliz vem acusando. Está vendo? Você não presta, você é um fraco, você é isso, você é aquilo. Ao passo que o Deus, Ele dá a oportunidade da pessoa se arrepender, e ela se arrependendo, indo, não fazendo mais. E você voltar a ter sua carteirinha, sua credencial. Você anda com a credencial. Você pode entrar e sair na presença de Deus. Satanás fica com raiva, bramando como um leão em volta de você, urrando. Aí o diabo vem e faz assim para você. E você faz assim para o diabo. Satanás, sai daqui, porque eu tenho a credencial divina comigo. Eu não tenho nada a ver com os falsos profetas, com os falsos obreiros, com quem não presta, com quem não quer, com o pecador. Mas eu tenho comigo, minha consciência está tranquila. Pode falar, pode xingar, pode perseguir, pode matar, pode fazer o que for. Mas o que importa é como eu estou diante de Deus. E meus amigos, meus irmãos, para terminar, vai chegar um dia em que todos nós vamos estar diante de Deus. Vamos trabalhar nossa consciência, nossa fé, vamos manter nossa integridade, nossa fidelidade. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar por onde nós formos, aonde nós estivermos. E todas essas condenações aqui não vai servir para você, porque você teve zelo. É isso que é zelo, zelo pela tua salvação, zelo pela tua vida eterna, zelo pela tua espiritualidade, zelo pela tua fé. E aí você vai ver as bênçãos de Deus te acompanhando, sem você buscar, sem você pedir, as bênçãos de Deus te acompanhando, porque Ele falou isso e Ele disse que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de obedecer tudo que eu estou aqui ensinando e orientando, Ele disse, todas essas bênçãos vos acompanharão. Então se nós mantermos, é uma questão de tempo, nós vamos ver dia após dia. Quem não tem sua casa própria, vai ter sua casa própria. Quem não tem sua carteira de motorista, vai ter sua carteira de motorista. Vai ter seu carro, vai ter sua vida, vai ter seu casamento, vai ter seus filhos, vai ter seus netos, vai ter sua vida. Vai entrar ano e termina ano e você envelhecendo. E quanto mais você vai envelhecendo, mais firme e mais forte você está na presença do Senhor. Aleluia. Amém? Deus abençoe todos vocês com essa palavra, que não venha sair do teu coração, mas que você venha manter, eu também, que nós venhamos manter esta palavra, esse ensinamento, para a gente ir até o fim nos caminhos do Senhor. Fique de pé, por favor. Vocês que estão em casa, você já eu tenho conhece certeza o que Ministério vocês Tempo de ouviram Oração? atentamente. Acesse agora o site www.ministeriotempoderação.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros, É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra os dias e